Olha aí, ó. Essa a gente conhece bem também aqui no Ceará, né? Energia eólica, tá? Como é que funciona? A fonte de energia é o vento. O vento movimenta lá os cataventos, né? Que modernamente são chamados de aerogeradores. É um catavento. E aí quando movimenta, isso aí está ligado a uma turbina. E esse movimento das hélices gera eletricidade, tá? É como a gente aqui no Ceará vê essa cena, né? Tanto se você for pro litoral aqui, né? Que vai sair Aquiraz, Aracati, Majolândia, você vai ver um bocado desses aerogeradores. Como se você for pro outro litoral, que começa com Icaraí, Cumbuco, Pecém, que vai terminar lá em Jericoacoara, você vai ver bastante isso aqui no Ceará. Então o Ceará é uma referência nacional na utilização de energia eólica. Por quê? Porque no Ceará tem muito vento, né? Porque a fonte de energia aí é o vento. Vantagens: é renovável, o vento nunca vai se acabar, né? Então isso é uma vantagem. Não provoca efeito estufa, não tem liberação de gases de efeito estufa, nem CO2, nem metano, que é o CH4, que também provoca efeito estufa. Não provoca chuva ácida, porque não tem enxofre nem nitrogênio no processo de produção de energia. E hoje o custo de manutenção é baixo. Antigamente as hélices eram feitas de metal. E metal, depois de um tempo, sofre corrosão, oxidação. Aí de tempos em tempos tinha que trocar. Hoje essas pás desses aerogeradores são feitos de um polímero. Ele é um plástico bem resistente. E aí ele não sofre processo de corrosão, não sofre processo de oxidação. Então o cara instala um negócio desse e passa bastante tempo sem dar nenhum problema. Então, já eu tiro a dúvida. Então isso é uma vantagem também, o baixo custo de manutenção. O custo de instalação ainda é um pouco elevado, mas nos últimos anos vem caindo, né? Quem anda aí na cidade de Fortaleza, às vezes de madrugada, né? Normalmente de madrugada, é muito comum a gente ver os caminhões imensos transportando as turbinas e as hélices, né? Tem que ser de madrugada, gente, porque se um caminhão daquele andar em Fortaleza meio-dia, para o trânsito da cidade toda, né? Então tem que ser de madrugada, exatamente porque o trânsito está o quê? Livre, né? Está tranquilo. Aí chega muitas vezes no porto do Mucuripe, esse material ou vem da Alemanha ou vem da Holanda, tá? E aí os caminhões pegam e transportam para onde vão ser instalados, né? Essa parte de energia eólica, tá? Então é muito comum a gente ver em Fortaleza o transporte desse material. Desvantagens, né? Não é só alegria, né? Tem os problemas. Primeiro, depende de vento. Dá para instalar energia eólica em qualquer canto? Não, dá não. Tem que ser local, tem que ter vento e esse vento tem que ser mais ou menos constante. Não adianta nada fazer uma ventania 2 meses do ano e passar os outros 10 meses sem ventar. Não vai ajudar. Você só vai conseguir produzir energia por 2 meses, né? Aqui na Avenida Pontes Vieira, que é mais ou menos pertinho aqui, né? Tem uma concessionária de carro, que é a Ceará Motor. Eles instalaram lá dois cataventos, 2 aerogeradores. Toda vida que eu passo lá, que eu olho para cima, os bichinhos estão parados, né? Adianta? Não. Houve um custo, né? Isso custou dinheiro e não está produzindo energia nenhuma. Então tem que ser feito um estudo direitinho, né? Para saber uma região que tenha vento suficiente e que esse vento seja mais ou menos constante para ser instalado. Então, é um problema, você não pode instalar em qualquer canto, é uma desvantagem. Poluição sonora, o movimento lá das hélices gera um ruído. Então isso aí tem que ser instalado a uma determinada distância de residências, porque as pessoas que moram perto dessas hélices podem ter problemas auditivos, tá? E um terceiro problema é que pode afetar a migração de aves. Quando os caras vão instalar esses cataventos, esses aerogeradores, normalmente eles fazem um estudo para que não seja instalado em regiões onde os pássaros vão passar. Por quê? Porque o pássaro vai bater nessa hélice. E o bichinho vai morrer, né, professor? Vai. Mas sabe o que é que o cara pensa? É que na hora que o pássaro bater, a hélice vai entortar. E ele vai ter que substituir, né?
Aí ele não quer gastar dinheiro. Então ele faz esse estudo, não é preocupado com o passarizinho que vai morrer lá não, é com o custo que ele vai ter depois para trocar eles, tá? Então os caras normalmente fazem esse estudo, cada grana, porque mexe no bolso deles, certo? O Ceará é atualmente o estado brasileiro que produz mais eletricidade a partir dos ventos, energia eólica. A Bahia deve ultrapassar o Ceará ainda esse ano. Foi construído um grande parque eólico na Bahia, os aerogeradores já estão montados, já está rodando lá, mas por falta de planejamento, que é uma característica no Brasil, não construíram as linhas de transmissão. Você tem que pegar uma linha, um fio metálico, para ligar o catavento até uma rede de distribuição para que essa energia seja distribuída. Isso não foi feito. Estão construindo agora. Assim que esse processo ficar pronto, que essa construção dessas linhas de transmissão forem completadas, a Bahia vai passar a ser o estado brasileiro que produz mais energia a partir dos ventos, tá? Atualmente o Ceará ainda lidera o ranking de energia eólica no Brasil, ok? Bom, saindo da energia eólica, vamos para a energia solar. Aqui é beleza para o Ceará também, né? Que não falta aqui no Ceará é sol, né? Qual é a fonte de energia? É a luz do sol, por um processo que a gente chama de efeito fotoelétrico. O sol bate na placa metálica e o metal perde elétrons. Esses elétrons podem ser armazenados numa bateria ou podem entrar numa rede de distribuição. Essa foto aí, ó, é uma usina solar. Sabe onde é essa usina solar aí? Tauá, né? É a primeira usina solar da América Latina. Foi instalada em Tauá. Por quê, hein? Porque tem muito sol em Tauá. É uma quitura medonha, né? Então, onde tem muito sol, é legal para instalar esse processo de energia solar. Então, aqui no Ceará, a gente tem um forte potencial também para a energia solar, porque praticamente todos os anos, né? Os meses do ano, é sol quase o dia todo, né? Tirando o período chuvoso, mas é difícil no Ceará chover 3, 4 dias seguidos. Então, tem boa oferta de sol, tá? Vantagens da energia solar. Renovável, né? O sol está aí todo dia, né? O sol aparece todo dia, né? Não provoca efeito estufa, porque na produção de energia elétrica não há liberação de CO2 nem de metano. Não provoca chuva ácida, porque não tem nitrogênio e não tem enxofre, tá? Essas são as principais vantagens relacionadas à energia solar. Vamos para as desvantagens. Primeiro, não dá para instalar em qualquer canto, tem que ser uma região que tenha grande incidência de sol. Então, nunca a gente vai ter energia eólica e energia solar substituindo o petróleo. Isso é impossível. Não dá para instalar esse tipo de energia em todo canto. Outra coisa, a gente não tem o controle sobre o sol, né? A gente não controla a fonte primária de energia. E a gente também não tem controle sobre os ventos. Então, isso é um problema para esses dois tipos de energia, tá? Outro problema, gente, são as baterias, né? Esse é um problema que funciona para a energia solar e funciona para o nosso dia a dia, né? Os smartphones, a bateria dura pelo menos um dia, dependendo da quantidade que você usar, não dura nem um dia. Problema aí, por quê? Porque de noite não tem sol, né? Então você precisa armazenar essa energia durante o dia para durante a noite poder usar. As baterias, elas conseguem armazenar mais ou menos 2 dias de energia elétrica, tá? O problema é que se passar 2 dias nublado, acabou-se, vai acabar a energia elétrica. Então a gente precisa criar baterias que tenham uma maior capacidade de carga, baterias que possam armazenar carga por 15 dias, 20 dias, aí pode chover uma semana todinha que vai ter energia armazenada. Então isso limita a ampliação da energia solar, tá? Existe uma empresa chamada de Tesla, que essa empresa está prometendo para 2016 novas baterias com maior capacidade de carga. A princípio para smartphones, tá? E posteriormente para outras áreas também. Eles estão prometendo baterias
que com uma carga o seu celular vai funcionar durante 7 dias, certo? Com uma carga só, né? Isso também é vantagem porque a gente consome menos energia elétrica, né? Porque se a gente precisa recarregar menos, já que ela dura mais, a gente acaba consumindo menos eletricidade, é uma vantagem. Então vamos aguardar, eles estão prometendo para 2016 essas baterias, tá? O custo de instalação vem caindo para a energia solar, mas ainda é caro, tá? É mais caro, inclusive, do que a energia eólica, certo? Em algumas cidades, não no Brasil, mas em algumas cidades dos Estados Unidos, as empresas têm alugado esses painéis solares. Vai lá na residência da pessoa, instala e a pessoa paga uma mensalidade, tá? Não compra a placa. É como se fosse um sistema de TV por assinatura, sei lá, uma Sky, né? Por exemplo. A Sky, a pessoa paga a mensalidade, ela não é dona da antena, ela não é dona do equipamento, ele paga uma taxa mensal. Então, nos Estados Unidos, algumas empresas estão usando esse tipo de procedimento e tem sido vantajoso, tá? Para o cliente, porque ele paga menos, consegue produzir eletricidade, e evidentemente para as empresas também que estão vendendo esse serviço, tá? Beleza, vamos em frente. Próxima aí, ó, energia geotérmica. Professor, essa aí eu nunca nem ouvi falar, é porque não tem no Brasil, tá? Mas como já caiu na prova do Enem questões envolvendo energia geotérmica, é importante que a gente fale para vocês também, ok? Como é essa energia aqui? A fonte de energia é o vapor d'água que está no subsolo. Como assim, professor? Aqui no Ceará, se você cavar um poço, dependendo da região onde você vai cavar, você vai encontrar água no estado o quê? Líquido, é o normal, né? Cavei lá o poço para encontrar água líquida. Em alguns locais, especialmente próximos a vulcões, é por isso que a gente não tem esse tipo de energia no Brasil, porque no Brasil a gente não tem vulcão. Então, em alguns locais próximos a vulcões, quando você cava o subsolo, você encontra água no estado gasoso, vapor d'água. Por quê? Porque nessas regiões de vulcão, lá embaixo tem um magma, né? Que a temperatura é muito o quê? Alta. Então, no subsolo, a temperatura é mais elevada. Na hora que você cavar o poço, você não vai encontrar água líquida, você vai encontrar vapor d'água. Aí o que é que os caras fazem? Botam uma tubulação para trazer esse vapor d'água para o subsolo e aí levam para uma usina de energia geotérmica. Esse vapor chega lá, movimenta as pás de uma turbina, como na energia eólica, e isso gera eletricidade, tá? A diferença é que na energia eólica é o vento, né, que movimenta as hélices que estão ligadas à turbina. Aqui na energia geotérmica vai ser o vapor d'água que vai movimentar essas pás de uma turbina, tá? Vantagens: não provoca chuva ácida, porque não tem, né, nitrogênio nem enxofre. Baixo custo de instalação para essas usinas geotérmicas, apesar de que a gente não tem no Brasil, tá? 2 países que utilizam muito essa energia geotérmica é a Islândia, que na Islândia existem muitos vulcões, e no Japão também. O Japão é uma região que também tem muitos vulcões, então eles utilizam bastante essa energia geotérmica, tá? No Brasil, a gente não tem usinas de energia geotérmica. Outra vantagem também é que provoca pouco efeito estufa. Provoca um pouquinho de efeito estufa, porque o vapor d'água também pode provocar efeito estufa, mas é numa quantidade muito pequena, tá? As desvantagens da energia geotérmica. Primeiro, é que são pouquíssimas regiões do mundo que dá para instalar, né? Como eu disse, tem que ser próximo de vulcão. Segundo, o rendimento é baixo, tá? A quantidade de vapor que é retirada em relação à quantidade de energia que é produzida dá um rendimento baixo. Terceira desvantagem, tem poluição sonora e tem um cheiro desagradável. Por quê? Porque junto com o vapor d'água no subsolo vem H2S, que é chamado de ácido sulfídrico.
Esse ácido sulfídrico é responsável pelo aquele cheiro de ovo podre, tá? Então nessas usinas sempre o cheiro é muito ruim por causa desse H2S, por causa do ácido sulfídrico, certo? E outra desvantagem é que ela é não renovável. Quando um poço desse seca, tem que ir para outra região, cavar um novo poço, secou esse poço, vai para outra região, então acaba sendo uma fonte de energia não renovável. Eu vou deixar para ler as dúvidas depois que eu explicar tudo, tá? Para a gente não interromper. A última que a gente vai falar, energia hidráulica, né? Ou em outras palavras, hidrelétrica, né? Que é a matriz energética brasileira na produção de energia elétrica, tá? Mais de 70% da energia elétrica produzida no Brasil vem de hidrelétricas, ok? Então vamos falar um pouquinho também, que é muito importante. Qual é a fonte de energia aqui? É a água do rio que foi represada, né? A água do rio ela está descendo, né? Numa determinada velocidade. Aí o cara vai construir uma barragem, vai botar uma estrutura no meio do rio, né? Aí a água do rio vai bater e não vai passar mais. Então vai formar uma represa, né? Ou aqui no Ceará o termo que a gente usa mais é um açude, né? Mas é um açude artificial, porque ele foi criado por uma barragem. Na hora que você barra a água do rio, você está deixando de ter energia cinética, porque a água do rio estava se movimentando, e está armazenando essa energia na forma de energia potencial, certo? Deixa eu ver se eu mostro a figurinha aqui, né? Olha aí, ó, dá para ver a barragem, ó? Isso é no meio do rio, ó. O cara construiu isso aí no meio do rio. Aí armazenou essa água aí todinha, é energia potencial. Quando ele abre as comportas, aí a energia potencial, a água vai começar a cair, vai ser transformada de novo em energia cinética. Só que a queda d'água é grande aí. Quando essa água chega lá embaixo, que ela bate, boa parte dela vaporiza, passa para o estado de vapor. Aí esse vapor que foi gerado pela queda da água, movimenta as pás, as hélices que estão ligadas a uma turbina, gerando eletricidade. Então, como é na energia hidrelétrica? Energia potencial se transforma em energia cinética na queda da água e depois isso aí é transformado em energia elétrica, tá? É assim que funciona no caso da hidrelétrica, ok? Vantagens. Renovável, é água, né? Existe o ciclo da água, que acaba se renovando, então é uma vantagem. Segunda vantagem, não provoca chuva ácida, porque na produção de energia aqui não tem enxofre, não tem nitrogênio. Terceira vantagem, na produção de energia, na hora que a água está caindo lá, não emite gases de efeito estufa, tá? Professor, então a hidrelétrica não provoca efeito estufa de nenhuma maneira? Provoca, a gente vai falar já já. Mas na produção, no momento que a água está caindo, está se transformando em vapor, não tem a liberação de gases de efeito estufa. Essas são as principais vantagens. Outra vantagem que eu não coloquei aqui, me desculpem, mas eu vou falar, é o custo, tá? A energia produzida por hidrelétrica, ela é considerada de baixo custo, ela é mais barata, certo? Vou já falar porque agora a gente está aí, todo mundo está pagando mais eletricidade, né? Bandeira vermelha, já ouviram falar na bandeira vermelha da eletricidade? A gente vai falar já já, no próximo slide, ok? Desvantagens, é que depende de chuva. Quando não chove, prejudica as hidrelétricas. Nos últimos 4 anos, nas regiões onde estão as hidrelétricas brasileiras, choveu pouco. Aí o índice de água nos reservatórios das hidrelétricas foi baixando. Atualmente, para compensar a pouca quantidade de água, para não faltar energia no Brasil, o governo foi obrigado a recorrer às termoelétricas. Termoelétrica produz energia a partir da queima de combustível. Pode ser etanol, pode ser gás natural, pode ser óleo diesel. O problema é que essa energia produzida pela termoelétrica, ela é 5 vezes mais cara do que da hidrelétrica. Aí o que aconteceu?
quando o índice dos reservatórios baixa de 50%, atualmente esses índices estão em 35,4%, o governo autoriza o funcionamento das termoelétricas para poder poupar a água das hidrelétricas, né? As termoelétricas produzem energia, diminui a produção da hidrelétrica, senão vai faltar água na hidrelétrica. Só que como essa termoelétrica é mais cara, nós estamos pagando mais cara a energia por causa disso. O regime de chuvas nas hidrelétricas só vai começar em novembro. Quando é que chove nas hidrelétricas? De novembro a abril, tá? Esse ano já passou, né? O que choveu foi suficiente para elevar os índices dos reservatórios? Não. Então, pelo menos até o final do ano, a gente vai continuar de bandeira vermelha. A gente vai continuar pagando mais pela energia elétrica. Professor, não vai sair nunca essa bandeira vermelha? Se chover muito, sai, né? Se o índice dos reservatórios subir de 50%, aí o governo fecha uma parte das termoelétricas, vai para a bandeira amarela. A gente já paga menos. E se o índice dos reservatórios ficar acima de 80%, fecha as termoelétricas tudinho, aí a gente vai para a bandeira verde, que aí a gente paga menos pela eletricidade. Mas pelo menos até o final do ano, no Brasil, a gente vai continuar com bandeira vermelha, a gente vai continuar pagando mais, porque a energia da termoelétrica é mais cara do que a energia da hidrelétrica, certo? Então, isso é um problema. Outro problema, desvantagem com a energia hidrelétrica, né? É que na hora que você vai construir a barragem, né? Você vai parar a água do rio, essa água do rio que bate nessa barreira, ela se espalha, né? E aí ocorre o alagamento de extensas áreas quando você está construindo uma hidrelétrica, né? Está sendo construída uma hidrelétrica agora no Brasil Grande, né? Lá em Roraima. Como é o nome da hidrelétrica? De Belo Monte, né? Lá vai ser alagada uma região imensa. Todos os índios que moram lá naquela região vão ter que mudar. Ah, professor, mas os índiozinhos não tem problema não, é bem pouquinho. É para produzir energia para a gente, né? Não tem problema porque não é com a gente, né? Se a gente morasse lá, a gente estava achando ruim, estava reclamando, porque a gente ia ter que mudar. E essas mudanças, elas não são fáceis, elas são mudanças difíceis, né? Você sair de onde você morou, sair da região que você está acostumado para ir para outra região, é complicado, né? Vocês conhecem a obra do VLT aqui em Fortaleza, né? Que não ficou pronta, né? Que era para ficar pronta para a Copa do Mundo. Passava ali na favela do Trilho, ali, pelo Antônio Salles. Então aquelas famílias que moram lá iam ser removidas. Só que vão mandar essas famílias para onde? Não, vão mandar lá para o Conjunto Ceará, vão mandar lá para o Conjunto... Às vezes o trabalho dele é 2 quarteirões de onde ele mora, ele vai de bicicleta para o trabalho dele. Quando ele vai morar distante, ele vai ter que pagar, né, não, transporte. Isso não afeta não a vida do cara? Totalmente. O filho dele estuda numa escola que é a 3 quarteirões da casa dele. Quando bota ele lá para outra região, complica tudo. Então, mexer com a vida dos outros é fácil demais, né? Não, tira aí essa galera mesmo e passa o VLT, está resolvido o problema. E se fosse você gostaria? Não. Então, é um problema, tá? Essa história de migração de população em região de hidrelétrica, desculpe, é problemático, porque alaga extensas áreas. E tem um detalhe, gente, que é pouco falado. Se propaga que a energia de hidrelétrica é totalmente limpa, não tem problema. Não é bem verdade. Por quê? Porque nessas regiões que vão ser alagadas, todos os vegetais e animais que estão nessa região vão morrer, né? Os animais de grande porte vão conseguir migrar, mas todos os vegetais e animais de pequeno porte vão morrer. Quando esses vegetais e animais morrerem, eles vão sofrer decomposição orgânica. E nessa decomposição é liberado um gás que provoca efeito estufa. Esse gás é o metano, o CH4. A capacidade de efeito estufa do metano é 20 vezes maior do que o CO2. Lógico que a gente libera muito mais CO2 do que metano, por isso que não se fala muito nele. Mas nessas regiões em que são alagadas, para a construção das hidrelétricas, tem efeito estufa provocado pelo metano. Por exemplo, tem um estudo que mostra que depois que a usina de Belo Monte estiver construída, estiver funcionando,
ainda vai ter liberação de gases de efeito estufa durante 80 anos. Então, só depois de 80 anos que a usina estiver funcionando, é que vai se dizer, não, a partir de agora, não tem mais liberação de gases de efeito estufa, tá? Então, hidrelétrica não é só essa coisa fantástica de energia totalmente limpa, como se prega, não. A hidrelétrica tem problemas, sim, inclusive com relação a efeito estufa, certo? Deixa eu ver aqui as dúvidas, né? Pronto, uma boa pergunta aqui. E a energia marítima ou energia das marés? Ixi, maré 2, né? Então, peraí, vamos lá. Essa energia das marés é assim. Também são as hélices, né? Que estão ligadas a uma turbina. Aí, na hora que a maré enche, a maré bate nessas pás e elas se movimentam, gerando eletricidade. Na hora que a maré seca, bate nas pás de novo, movimenta de novo, tá? A maré, durante 24 horas, durante um dia, ela vai encher 2 vezes e vai secar 2 vezes. É no intervalo de 6 horas. Então, é um tipo de energia que pode ser utilizada também, mas a produção, o rendimento de energia das marés é muito baixa. Porque a gente já pensou 6 horas para a maré subir, aí bate, quando estiver subindo, rotaciona, aí mais 6 horas. O rendimento é muito baixo. E tem que ser em regiões que tenham grande variação de maré. Aqui no Brasil, existe uma usina de energia das marés, na cidade de São Luís, no Maranhão, a capital do Maranhão. Porque lá tem grande variação de maré. Mas o rendimento de energia das marés é baixo, tá? Apesar de ter vantagens de ser renovável, não provocar efeito estufa, etc, tá? Então tem essa energia das marés, como foi perguntado aqui. Professor, o que acontece com a água quando se está construindo as barragens para formar as hidrelétricas nos rios? É o que eu falei. Na hora que você constrói a barragem, a água bate na barragem e se espalha, né? E aí vai alagar extensas áreas, e daí vão surgir problemas desses alagamentos dessas regiões. Aqui no interior do Ceará, teve uma migração populacional que foi bem feita, né? Quando foram construir a barragem do Castanhão, uma cidade ia ficar debaixo d'água, que era a cidade de Jaguaribara, tá? Aí o que é que o governo do estado fez? Construiu uma nova cidade. E o interessante, que aí eu achei que foi a grande inteligência nesse processo, é que a cidade foi construída com o mesmo mapa da cidade anterior. Então, se a minha casa fica a 2 quarteirões do posto de saúde, na cidade nova, a minha casa fica a 2 quarteirões do posto de saúde. Com a vantagem que na cidade nova era tudo o quê? Novinho, né? Então, esse foi um caso bacana, houve pouca resistência da população, né? A cidade de Jaguaribara realmente foi alagada e a cidade que foi construída foi chamada de Nova Jaguaribara, certo? Então, foi um caso, né, que foi considerado um caso bom, um exemplo legal de movimento de populações de regiões alagadas. Professor, se o lixo nuclear é jogado no oceano, ele não traz nenhum dano à biodiversidade marinha, como ocorre o depósito desse lixo? Esse lixo é colocado em grandes cilindros de concreto, tá? O lixo não é jogado diretamente no mar, não. Ele é armazenado nesses cilindros de concreto e é jogado no meio do oceano, como eu disse, ou enterrado. Evidentemente que há uma interferência aí no ambiente, né? Na hora que você está colocando um objeto estranho num determinado ecossistema, isso interfere. Mas o material radioativo não está escapando desse cilindro. Então, o ecossistema, os vegetais, né, as algas, os peixes que estão nesses ambientes marinhos, eles não vão receber a radiação, tá? A radiação está lá dentro do cilindro e ela não está vazando. Tem um impacto ambiental, evidentemente, porque você está jogando um objeto estranho, mas não é um problema assim tão grave, né? Seria muito mais grave se o material radioativo estivesse vazando. Aí sim, traria uma série de problemas. Professor, pelo fato de a capital Teresina ser uma das mais quentes, ela poderia produzir energia
para outras regiões adjacentes, a questão, gente, não é ser quente, né? A questão é ter muito sol para a energia solar. Ser quente e ter muito sol não significa a mesma coisa. A cidade de Teresina, ela tem 2 rios grandes que cortam a cidade. Teresina, por exemplo, chove muito mais do que em Fortaleza. E quando chove em Teresina, é para destruir a cidade mesmo, chove muito, tá? Então, a questão não é ser quente, a questão é ter muito sol, chover pouco. Isso vai favorecer a energia solar. Então, por exemplo, o estado do Ceará, ele é mais considerado de maior potencial para a energia solar do que o estado do Piauí, por exemplo, tá? Então, a questão não é calor, a questão é sol. O pessoal está perguntando aqui que na época que foi construir o novo Castelão, a Arena Castelão, houve uma proposta de colocar painéis solares no teto do estádio, tá? Na marquise, né? Vamos dizer assim. Como se fosse aqui no ginásio Paulo Sarazate, aí na parte externa do teto, você colocar painéis solares para produzir energia, para ser utilizado no próprio estádio, ou então no próprio ginásio. Realmente no Castelão houve esse projeto, mas o que disseram é que não compensaria financeiramente, tá? O custo seria muito elevado e seriam necessários muitos anos para retirar esse custo. O fato é que no Mineirão, no estado de Belo Horizonte, né, que também foi reconstruído, vamos dizer assim, para a Copa do Mundo, eles colocaram painéis solares no teto do estádio, tá? Mas no Castelão, ao que consta, não seria vantajoso sob o ponto de vista econômico, pelo menos é o que foi falado, né? O pessoal está falando aqui sobre o hidrogênio, tá? Professor, o Brasil não poderia utilizar o hidrogênio como combustível? Gente, se tem um combustível que tem potencial para substituir o petróleo, esse combustível é o hidrogênio. De todos esses que a gente falou aqui, nenhum deles tem potencial para substituir o petróleo. Eles serão combustíveis importantes, alternativos, mas não dá para substituir o petróleo porque precisa de muita energia. E eólica, solar, tem alguns problemas de instalação em alguns locais, como a gente falou. Então, o combustível que tem potencial para substituir o petróleo é o hidrogênio, tá? Inclusive, já havia uma data prevista, né, por alguns especialistas, que em 2040 o hidrogênio passaria o petróleo em termos de matriz energética mundial. Mas isso foi antes de 2009. Por quê? Porque antes de 2009 as reservas de petróleo estavam caindo assustadoramente, com menos oferta de petróleo. O que é que acontece com o preço? Lá para cima, o petróleo estava batendo recorde atrás de recorde de preço. E aí a galera disse, ninguém está aguentando mais comprar petróleo, está muito caro. Aí começaram a investir na tecnologia de hidrogênio. Já existem algumas coisas de hidrogênio funcionando. O problema é que em 2009... o Brasil descobriu o pré-sal, né? E tem muito petróleo nesse pré-sal. E não deve ter pré-sal, petróleo em pré-sal, apenas no Brasil. Na Rússia deve ter petróleo pré-sal. No Golfo do México deve ter petróleo pré-sal. Por que o Brasil descobriu primeiro? Porque a Petrobras é a única empresa que tem tecnologia para chegar no pré-sal. A Petrobras é a líder mundial de tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Essa Petrobras que sai todo dia no noticiário aí, né, do Petrolão. A Petrobras é uma empresa fantástica, desenvolve tecnologia, emprega muita gente, é reconhecida no mundo todo. A culpa não é da Petrobras, a culpa é das pessoas que gerenciaram a Petrobras. Elas é que roubaram a Petrobras ela é vítima, ela não é o vilão da história. As pessoas que estiveram na Petrobras é que desviaram dinheiro da Petrobras para financiar campanhas políticas, por interesse próprio. A Petrobras é uma empresa super elogiada. E é tão boa que mesmo com esses altíssimos índices de corrupção, a empresa está aí. E ela vai superar já já, tá? Então, a descoberta do petróleo do pré-sal aumentou bastante as reservas de petróleo, deu uma segurada no preço do petróleo. Esse ano, o petróleo está caindo, inclusive o preço do petróleo.
E aí o hidrogênio vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Mas realmente o hidrogênio é a grande aposta para substituir o petróleo, certo? Os painéis solares são feitos de qual material? Tem diversos materiais, mas principalmente de silício, tá? Pode ser feito de germânio também, e alguns são feitos de metais alcalinos, usando sódio ou césio, tá? Não o césio radioativo, o césio 137, outro césio, o 135. Professor, com relação ao impacto ambiental da energia eólica nas dunas, né? É como eu falei, gente, nenhum tipo de energia, o impacto ambiental é zero. Não existe isso, não existe energia 100% limpa, tá? Evidentemente que onde são instalados esses aerogeradores, né? Esses cataventos, vai ter uma interferência ambiental ali. Gente, mas se você comparar, né? Os problemas ambientais da energia eólica com os combustíveis fósseis, gente, não dá nem para discutir. O impacto ambiental é muito menor, né? Então, existe impacto ambiental sim. A energia solar causa impacto ambiental, a eólica também, mas o impacto disso, a magnitude disso, é bem menor do que o que acontece com os combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, né, gás natural, carvão mineral. Então, tem impacto da energia eólica, mas é um impacto considerado pequeno. Professor, a energia eólica atrapalha a reprodução marinha e a pesca? Faz com que a comunidade desse local seja retirada? Dependendo de onde sendo instalado, pode provocar, tá? Mas assim, aqui no Ceará, pelo menos eu não conheço, pode até ser que tenha, os nossos aerogeradores não são colocados no mar, eles são colocados no continente. Na Alemanha tem muito aerogerador no mar, tá? Que lá tem mais vento e tal, então para eles é necessário. Com certeza vai ter um impacto ambiental ali, de migração de peixes e tudo mais, mas repito, né? Os impactos ambientais provocados pela energia eólica são bem menores do que outros tipos de energia. Tem algum risco de despejar o material radioativo no mar? Se ele tiver dentro do concreto lá, do cilindro de concreto, não, tá? Agora, o que a gente ainda não sabe é se esse concreto vai durar não sei quantos anos, né? Porque o lixo radioativo só vai deixar de ser problema daqui a uns 300 anos mais ou menos. Então esse concreto ele tem que durar esses 300 anos. Por enquanto, não há vazamento de material radioativo, então com relação a isso aí, é mais ou menos tranquilo. Professor, como funciona a energia que aproveita o lixo? É assim, gente, se for lixo orgânico, a gente falou hoje que material orgânico em decomposição libera metano, né? Esse metano, ele pode ser aproveitado como combustível, ele é gás natural, tá? Então, já existe alguns projetos pequenos no Brasil, de nos aterros sanitários, se separar o lixo orgânico e a partir da decomposição desse material orgânico, produzir gás natural que vai ser usado como combustível. Isso é uma ideia boa, em alguns países isso já está avançando bastante, então é uma ideia que pode surgir para frente, né? Bom, gente, desculpa, o nosso horário aqui, eu já estou tomando um tempinho da aula do outro professor, ainda ficaram algumas dúvidas aqui, não deu tempo de responder todas. Eu vou ficar alguns minutinhos aqui, então quem quiser também, o pessoal que eu não respondi as dúvidas, quiser vir conversar aqui, eu vou ficar aqui uns minutinhos, aí eu posso tirar as dúvidas também, tá joia? Façam os exercícios da apostila, tá? Tem os gabaritos aí para vocês. O vídeo da aula também fica disponível, né, Normando? Quem quiser depois rever a aula, assiste a aula de novo. E é sempre é muito legal, é sempre prazeroso estar aqui com vocês. Tá? Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.